Aleluia! Queridos, graça e paz, Deus abençoe o seu dia. Chegamos aqui ao terceiro dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E a palavra de Deus para nós hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo número 6, verso de número 1 a 8. Diz o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, Isaías dizendo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém. Queridos, esse texto ele descreve uma experiência fortíssima e muito significativa na vida do profeta Isaías. E essa experiência marcou profundamente a sua caminhada e o seu ministério. A Bíblia não é apenas um livro que contém a revelação de Deus para os homens, mas ela também narra como os homens reagiram à revelação que tiveram de Deus. A Bíblia é um livro de experiências. Assim como Isaías, outros como Noé, Abraão, Elias, muitos outros homens, profetas, tiveram também os seus momentos marcantes com Deus. Os personagens bíblicos dos quais nós tanto admiramos, eles só fizeram coisas incríveis, bem como perseveraram porque tiveram experiências com Deus. Grava isso, tá? Isaías sabia descrever muito bem o que e quando aconteceu o fato descrito que nós acabamos de narrar. Na verdade, essa experiência que Isaías teve trouxe para ele profundas descobertas. Quais foram essas descobertas, pastor? Primeiro, a primeira descoberta foi de quem é Deus. Pastor, mas ele já não era um profeta, né? Ele já não estava ali, não tinha um ministério, queridos. A coisa mais linda que pode acontecer na vida de um ser humano é quando a identidade de Deus ela é revelada para você. E naquele dia, Isaías teve uma profunda revelação de quem era Deus. Isaías viu Deus. E é fundamental, antes de tudo, vermos Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. Nós não podemos enxergar, nós precisamos ver, nós precisamos ter uma visão. O texto bíblico aqui dá a ideia de experimentar. Jesus, lá em João capítulo 14, verso 9, Jesus diz o seguinte: quem me vê, quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa linda. Gênesis 32:30 vai dizer que Jacó ele foi tocado por Deus. E quando ele foi tocado por Deus, ele disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Lá em Juízes, no capítulo 6, 22, Gideão também foi transformado por Deus quando viu o anjo do Senhor face a face. Ali é uma teofania. Ele viu Deus ali, face a face, e Gideão teve a sua vida transformada por Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 1, Paulo viu a Jesus e toda a sua vida foi mudada. Olha que coisa linda, O texto vai dizer isso, que Paulo viu o mesmo texto descrito lá em Atos. Quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, teve um encontro ali com Jesus, as escamas caíram, E ele viu Deus e a vida dele foi completamente mudada. Jó, também ele disse lá em Jó 42, vai dizer que Jó disse: Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu o vi face a face. Então ele viu o Senhor e Jó teve a sua vida totalmente mudada. Amém? Será que nós temos visto Deus? Será que temos tido experiências com Ele? A nossa vida, será que não tem se tornado semelhante a Jó? Só ouvir falar, eu só ouço falar de Deus, mas não vejo. A Escritura, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Salmo capítulo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Amém, queridos? Deus, Ele quer ser visto
e provado por você. Isso é maravilhoso. Amém? A principal característica que Deus quis manifestar a Isaías foi justamente a sua santidade, né? Lá em Apocalipse capítulo 5, 8, ele vai dizer que Deus é santo. A criação declara isso, né? Deus é santo. Moisés também teve essa mesma experiência com Deus, lá em Êxodo 3, 5, né? Que ele, ao adentrar ali, a sarça pegando fogo, né? Ele tirou as sandálias dos pés. Por quê? Porque a santidade de Deus havia se manifestado. Lá em Josué 5,15, Josué também teve uma experiência semelhante, né? E a Bíblia afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus capítulo 12, 14. Né? 1 Pedro capítulo 2, verso 8, em Êxodo também 19, verso 6, vai dizer que Deus, ele separou um povo. E Deus, o desejo dele é ter um povo separado, exclusivo. Né? E Tiago capítulo 4, verso 4, vai dizer que Deus anseia por nós. Então, queridos, Deus manifesto, ter uma visão de quem é Deus, foi isso que Isaías teve. A outra coisa que Isaías descobriu naquele encontro é quem ele era, né? Então, quando a identidade de Deus ela é revelada, né, nós descobrimos quem somos, a nossa identidade é revelada. Né? Quando Pedro, naquele momento, ele descobre ali, né, imbuído pelo Espírito, dizendo, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vira para ele e fala, e tu és Pedro. Né? Então, olha que coisa linda, há uma revelação mútua nisso. Então, Isaías, quando teve esse encontro com Deus, quando ele descobriu quem era Deus, a Bíblia vai dizer que ele olha para dentro de si e ele descobre quem ele era. E quem era Isaías? Ele diz, ai de mim, estou perdido, estou morto, estou aniquilado. Como diz o bom goiano, estou lascado, porque eu sou impuro. O seu grande problema, qual que era o grande problema de Isaías? Os lábios, a palavra torpe, as palavras, né? O que ele falava. Quando ele contempla Deus, ele olha para si mesmo e fica evidente ali a sua condição. A Bíblia afirma que todos pecaram, todos estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, queridos, quando temos um encontro com Deus, nós percebemos a nossa condição e que nós somos pecadores. Amém? Temos muita dificuldade de reconhecer o nosso pecado. E somos orgulhosos, autossuficientes e egoístas. Nós acreditamos que o mundo gira em torno de nós mesmos. Davi, quando pecou e ele foi repreendido por Deus, ele reconheceu o seu pecado. E Davi disse, contra ti, Senhor, eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia não esconde pecado de ninguém. Né? A Bíblia informa. Né? E essa é a grande questão. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque ele reconheceu a sua situação. E ele se arrependeu diante do Senhor. Outra questão que Isaías teve ali é que naquele encontro, a descoberta, né, Isaías teve uma descoberta de quem ele poderia ser, de quem ele poderia se tornar. Então, quando você tem um encontro com Deus, você tem uma visão de Deus, há uma descoberta em você de quem você pode se tornar. O anjo tocou exatamente na ferida de Isaías, que era o quê? Os lábios impuros. Então, Deus tem remédio para todas as nossas feridas. Lá em Isaías capítulo 53, verso 4, ele vai dizer que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. Davi, mesmo depois de haver pecado, terrivelmente ele pôde dizer, lá no Salmo 32, versículo 1 a 5, depois de ele pecou feio, terrivelmente, pecado de morte. Mas Davi disse, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como no tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aleluia. Gente, que coisa maravilhosa. Como Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Né? Eu posso sim me tornar um pecador perdoado, purificado e em um processo de santificação. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem uma visão de Deus, né, há uma descoberta em você do que você pode fazer. Então, entenda isso. Deus tem um propósito para cada um de nós.
ele deixou-nos claramente uma missão. Deus deixou uma missão para você. Por mais incrível que possa parecer, Deus procura pessoas. E ele perguntou, a quem enviarei? Né? Quem enviarei? A Bíblia descreve situações em que Deus não encontrou ninguém. Lá em Ezequiel, capítulo 22, 30, vai dizer isso, que Deus procura e não encontrou ninguém. E Paulo, escrevendo aos Éfesos, ali na sua carta, ele declara que Deus tem algo extraordinário preparado para que nós realizemos. Né? Lá em Efésios 2, versículo 8 ao 10. E isso não é incrível, gente? Deus, ele tem algo extraordinário preparado para nós. Ele poderia fazer, mas ele entregou para nós. E a maior de todas as obras que o Senhor nos chamou, ou na verdade nos enviou para fazer, é aquela que chamamos da grande comissão. Lá em Mateus 28, 19, 20 vai dizer, né? Portanto, olha o que Jesus está dizendo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ah, gente, você pode fazer muita coisa, porque Deus estará contigo para sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? E para finalizar, né, olha que como foi extraordinária, né, essa experiência que Isaías teve com o Senhor, não é verdade? E a sua também pode ser. A nossa também pode ser. Deus quer nos tocar. E provavelmente Ele vai tocar nas áreas que precisam ser corrigidas, ajustadas, melhoradas. Porque Deus está se revelando a nós, né, perdoando os nossos pecados e mostrando os seus planos para a nossa vida, né, mostrando os planos dele para nós. Né? E há algo extraordinário que Deus nos envia a fazer. O que é isso, pastor? Que algo extraordinário é esse? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Amém, gente? Que coisa maravilhosa. Então entenda que o Senhor tem um grande propósito na sua vida, né? Mas para isso, você precisa descobrir quem Deus é. Né? Você precisa se descobrir em Deus. E você, né, Deus vai revelar a você quem você pode se tornar e o que você pode fazer. E isso é lindo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tá? Pega essa palavra, né? Tome posse dela em nome de Jesus.